Fala Marcelão! Esse site, modelo e-commerce, foi desenvolvido seguindo a arquitetura de três camadas, um modelo muito usado em sistemas distribuídos, que separa o sistema, né, em camada de dados, camada lógica e camada de apresentação. Essa estrutura, esse formato que a gente fez, deixa o sistema mais organizado, seguro e também fica mais fácil de manter ele. Aqui, ó, a gente está com a pasta do back-end, né, com as configurações, e aqui está o front. Ele está dividido dessa forma. Antes de mostrar o funcionamento, eu vou explicar um pouco do conceito. A primeira camada, que é chamada de camada de dados, é onde ficam as informações armazenadas. No caso dela, o banco, né, o MySQL. A segunda camada, que é chamada de camada lógica de negócio, ela processa os dados e cria a API, que conecta o site ao banco. E a terceira camada, que é a mais conhecida, né, chamada camada de apresentação, é o front-end, onde o usuário vê o site, ele interage, a parte do front-end mesmo. Cada uma delas funciona separada, mas todas elas se comunicam pela rede. O que caracteriza, quase que eu travo, o sistema distribuído. Ó, começando pela camada de dados, ela armazena todas as informações da loja, que está aqui embaixo, como o nome, preço, categoria e os produtos. E aqui embaixo na tabela eu posso ver todos os produtos, né, que estão cadastrados. Essa camada ela é independente, o que significa que todos os dados ficam protegidos e ficam separados do site. E a segunda camada é a camada de lógica de negócio, que ela é feita com o Node e o Express, que ela se passa aqui no nosso terminal. Ela faz a ponte entre o site e o banco de dados, buscando enviar, né, as informações conforme as requisições. Aqui é o nosso terminal, que ele está rodando a API com o comando npm run dev e o texto API, que está rodando aqui no nosso host. Aqui o servidor está rodando e está se conectando ao banco SQL. Se eu pegar e acessar o navegador aqui no endereço, ele vai mostrar que a API está funcionando. Aqui, ó, que é a confirmação que está tudo certo. Agora, se eu acessar o localhost da API dos produtos, eu recebo os produtos em formato JSON, que vem diretamente do banco MySQL. Isso mostra que o back-end está se comunicando corretamente com o banco de dados, processando os dados e entregando ao navegador, que no caso é aqui, ó. Significa que está tudo funcionando corretamente. E agora a gente chegou na nossa terceira camada, que é a camada do front-end. Aqui é onde o usuário interage com o site. Essa parte foi feita toda em HTML, CSS e JavaScript. E eu utilizo o Live Server do VS Code para rodar na porta 5500. Esse aqui é o nosso site. Tem os nossos produtos aqui. Tem caixa de som, carregador, caixa inteligente, fone, teclado, diversos produtos eletrônicos. E falando um pouco da parte técnica, né? Ele faz uma requisição assim que o site é aberto para a API que está na porta 3000, que ele busca os produtos e exibe tudo automaticamente na tela. Cada produto que você vê aqui está vindo diretamente do banco MySQL, passando primeiro pelo Node e depois sendo exibido no navegador. Essa integração entre as três partes é o que define o sistema distribuído. E aqui no nosso site também tem várias funções, como por exemplo a busca de produtos. Você pode buscar diretamente um produto aqui, ó, fone, por exemplo, você vai achar um fone de ouvido no precinho da JBL, o microfone, se estiver precisando. Poxa, mas eu quero escutar um som. Tudo bem, a gente tem caixa de som também. Caixa de som tá aqui, ó, JBL, essa aqui é da boa. Pô, você ficou interessado, professor? Sem problemas, ó. Pega aqui seu fone de ouvido, pega aqui também um hub, um microfone, um teclado. Você quer comprar? O tema claro não está te agradando muito, tá de noite, né? A gente tem o tema escuro também no nosso site, sem problema nenhum. Vamos vir para o nosso carrinho, né? Para a gente terminar a compra. Aqui no seu carrinho você vai poder ver o que você comprou. Tem aqui seu fone, seu hub, você vê os valores. Não tem erro, ele soma aqui embaixo para você. Se você vê que está muito caro, pô, fone de ouvido, a inflação subiu um pouco aqui, né? R$ 900, você remove, você tira aqui, não tem problema não. Pô, até queria um microfone, mas está quase R$ 600, você tira. Um hub já é indispensável, um teclado também, tá? Vamos finalizar nossa compra. Você vai vir aqui, ó, vai ter o resumo do seu pedido. Aqui você preenche, né, a soma total. Você vai preencher aqui, ó, nome completo. Vamos colocar aqui Pedro.
Nossa, não, Pedro não. Vamos colocar aqui, quem está comprando é você, né, professor? Vamos colocar aqui, ó, Marcelo Fontana, seu e-mail, seu CPF, seu código do cartão. Vamos confirmar sua compra aqui, ó. Compra confirmada e cadastrada com sucesso. Logo, logo chega aí na sua casa. E essa integração entre as três camadas que a gente demonstrou aqui é o que define o nosso sistema, um sistema distribuído de três camadas. E agora a conclusão de tudo que eu falei aqui, um resumo, né? A camada de dados é o nosso MySQL. E fala que pode ser acessado de qualquer lugar. A camada de lógica é o nosso Node, né? Que é a API, Node junto com a API. E a camada de apresentação é o front-end em HTML, CSS e JavaScript. Essas camadas são independentes, podem ser acessadas de qualquer lugar, mas elas trabalham juntas por meio da rede local. Isso traz vantagens como segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção. E aqui está a nossa pasta do back-end, que eu já tinha mostrado anteriormente, a pasta do SQL e a pasta do front-end, ambas pastas separadas. E essa foi a apresentação do nosso projeto, Stand Tech Store, um e-commerce completo baseado em arquitetura de três camadas dentro de um sistema distribuído. Valeu, Marcelão, um abraço.